Muito boa noite a todos. Boa noite, acadêmicos, acadêmicas do FootClass. Mas estamos aqui já ao vivo, aguardando a entrada do nosso convidado. Hoje temos um convidado multicampeão do futebol nacional, do futebol internacional no Brasil e principalmente na França. Vocês que estão acompanhando aí as nossas divulgações no Instagram, nas mídias. Hoje nós vamos receber Marcos Venâncio de Albuquerque, o nosso querido Ceará, que vai poder contar um pouco da história dele no futebol, vai poder contar um pouco da história dele no Brasil, na França, né, onde foi também multicampeão. Então vai ser sem dúvida uma live de muita qualidade, como diria, né, mais uma live aí com passagem internacional, e é o compromisso do FootClass nesta quarentena de lives, trazendo muita qualidade para o nosso público e também muitas experiências positivas para aqueles que querem se tornar profissionais nessa área do futebol. O Ceará já fez aqui, já acenou aqui pra gente, para poder entrar aqui ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco ele deve novamente fazer aqui a solicitação, para a gente poder começar, cumprimentando aqui o Guilherme, o Ramon, o Daniel, a Daniela Prado, todos aqueles que estão aqui nos assistindo agora, vamos chegando, o Samuel Vieira também. O Ceará já fez aqui a solicitação, então nós já vamos iniciar aqui a nossa live. Aqui autorizando a entrada do Ceará, um grande amigo e também amante do futebol. Salve, salve! Ceará, tudo bem, meu amigo? Como é que vai, meu amigo Davidson? Boa noite a todos. Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigado, né? Mais uma vez aí por dar um espaço aí pra gente do FootClass, né? Academia do Futebol, você que é uma figura muito importante e que tem uma história muito bonita no futebol, né? E a gente quer trazer esses grandes exemplos e poder conversar com você aí um pouquinho, né, nessa quarentena, onde a gente está aí junto com a família, né, junto com as crianças também, né? Você que tem uma turma boa aí para poder, né, alegrar a sua vida aí também, né? Um abraço aí pro Levi, para todas as meninas aí também, né? Pedro tá mandando um abraço aqui pro Levi também. Então a gente fica muito feliz, né, de poder compartilhar tudo isso, viu, Ceará? Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Que isso, Davidson. É um prazer poder participar com vocês do FootClass aí, Academia do Futebol. Estive presente, né, em um dos eventos que Exato. vocês organizaram. E estou aqui para contribuir, cara, naquilo que eu puder ser útil aí. Estarei aqui à vontade aí de todos, tá bom? Muito bom. Tem muita gente aqui conhecida chegando. Vou abraçar todos aqui que estão chegando aí para assistir o Ceará, para conversar com a gente, né? Então deixa eu fazer a abertura aqui oficial, tá, Ceará? O FootClass então já está ao vivo aqui, nessa quarentena de lives, onde o nosso propósito é trazer realmente grandes celebridades aí do mundo do futebol, pessoas importantes da gestão profissional, atletas, ex-atletas, direito desportivo, né? A gente discute bastante também aqui o direito desportivo, enfim, tudo aquilo que é ligado ao futebol. E o nosso compromisso é trazer essa qualidade, né, para todos aqueles que querem se qualificar e querem entrar nesse mercado do futebol, né? Então, por isso a gente traz sempre aí grandes nomes. Doutora Luciana Lopes está nos assistindo aí também, doutor Maurício, lá de Lisboa, nos assistindo também. E é o FootClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Quem está chegando aí, tá, pessoal? Vocês já viram aí amplamente divulgado. Nosso convidado é um multicampeão, né, super campeão do futebol brasileiro e internacional, Marcos Venâncio de Albuquerque, mas o que a gente conhece mesmo é o Ceará, né? E é assim que a gente chama nos amigos queridos. E atualmente o Ceará ele é intermediário de atletas,
é diretor-geral, daqui a pouco nós vamos até falar isso também, né? Diretor-geral da PSG Academy BH, e é um projeto muito legal que daqui a pouco nós vamos abordar também. E o Ceará tem passagens super vitoriosas por Cruzeiro, Curitiba, pelo Internacional também, de Porto Alegre, pelo PSG e pelo América, que faz hoje 108 anos, né, Ceará? Mandar um abraço aí especial para o América Mineiro também, você que teve também uma passagem vitoriosa, né? Foi campeão também no América, né, Ceará? Obrigado mais uma vez. Exatamente, vamos aproveitar, né, e mandar um abraço especial para todos os americanos, todos que gostam do América, né? Além dos americanos fanáticos, nós temos também os dois grandes clubes da capital também, que muitos deles apreciam o América também. E foi meu último clube profissional, onde a gente foi campeão da Série B, né? Campeão brasileiro da Série B, em 2017, e logo após eu então anunciei o encerramento da minha carreira em 2018. Bacana, bacana. Um abraço aí para os americanos, né? Para o presidente Anderson Rassilã e todos os presidentes aí também. O Paulo Brax, que esteve aqui com a gente também, hoje é o diretor de futebol do América, né? Enfim, muita coisa boa para a gente discutir aqui. Um papo tranquilo, né, Será? Um papo leve, um papo ameno, né? Para poder falar de forma bem amena sobre o futebol mesmo, né? Ceará, eu acho que a primeira pergunta, né? Até porque nós temos muitos acadêmicos, né? E pessoas ligadas que querem trabalhar nesse campo do futebol, né? Que você pudesse contar para a gente aí, é claro, de uma forma resumida, né, a sua história no futebol, né? Como é que você começou, por onde você passou, o sofrimento também que você teve, que eu acho que é importante a gente aprender também por esses momentos difíceis, né, que nós vivemos também. Então, fazer uma passagem aí até onde você está hoje, né? Até a sua função atual, enfim, as escolhas que você fez de continuar realmente no futebol. Claro, eu quero deixar, né, de antemão um abraço aí para muitos amigos que estão nos acompanhando aí, que eu anunciei, eu tenho visto que muitos são meus seguidores que estão aqui também nos acompanhando. Então, como o apelido já denuncia, né, eu sou cearense, e fui para São Paulo como muitos nordestinos, né, aos 11 anos de idade, ali com tentar uma vida melhor, com muitos imigrantes nordestinos. E entrei numa escolinha de futebol em Osasco, na Grande São Paulo. Aos 13 para 14 anos, essa escolinha foi fazer um jogo treino contra o Santos, na categoria sub-14. E então eu tive a felicidade de passar, né, num teste ali. Na verdade, fui visto pelo treinador, ele me chamou para fazer a avaliação e consegui passar nessa avaliação. Então deixei meus familiares à idade de 14 anos para tentar esse sonho no futebol. E então fiz toda a minha formação no Santos, subi profissional em 99 com 18 para 19 anos. Não tive muita oportunidade na equipe principal e fui emprestado para vários clubes, né, do Brasil, dentre eles o Gama em Brasília, o Santa Cruz em Recife, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba. E em 2003 eu me desliguei oficialmente do Santos e fui para o Coritiba em 2003. Então começou a minha aventura sem a base do Santos, sem ter o Santos por trás. Fiquei um ano no Coritiba, depois São Caetano, e depois Internacional de Porto Alegre, 2005, onde tive algumas conquistas relevantes. Posteriormente o PSG, né, em 2007, e fiquei até 2012 no PSG, voltei para o Brasil, para o Cruzeiro, até 2015 no Cruzeiro, final de 2015, 2016 fui para o Coritiba a segunda vez e final de 2016 para o Internacional pela segunda vez e América no final de segundo semestre de 2017. Então ali encerrei a minha carreira e comecei em 2018, né, uma caminhada, uma transição como intermediador, né, de atletas, sendo sócio do pessoal que cuidou da minha carreira durante 20 anos. Então me tornei sócio deles. E assim, então, estou atuando um pouco na sombra agora do futebol, né, como agente ou como intermediador. E desde fevereiro eu fui convidado para ser o diretor-geral da PSG Academy BH, com esse projeto em Belo Horizonte.
e estamos aí aguardando, então, esse surto da pandemia passar para a gente poder inaugurar essa Academia PSG aqui em Belo Horizonte. Bacana demais, será? Muito bom. Então quer dizer que foi um. Eu acho que tirando alguma outra exceção, né, a vida do atleta, ela no início ela é muito difícil, né? Ela é realmente cheio de altos e baixos, né? Você pensou de alguma hora desistir, Ceará, depois de todas essas dificuldades, né? Passa muitas vezes, né? O desânimo, né? O momento até mesmo de lamento, de choro, esse momento de querer desistir, né? Eu me recordo de um período bem difícil, ainda quando eu estava ligado ao Santos, né? Nessas idas e vindas de empréstimo, né? Você é emprestado para um clube e volta. Então tem muitas incertezas. E eu me recordo que eu fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão em 2001, e aí voltei do Botafogo de Ribeirão Preto para o Santos, e o treinador não queria nem que eu treinasse no profissional. Então eu tive que treinar no sub-20, né, ali separadamente no sub-20. E eu me recordo que um dia eu fui para o treino, e quando eu cheguei no dos juniores, e o profissional não deixou eu treinar com eles. Então eu fiquei ali assim, meio que isolado, né? Aquela decepção. E eu me recordo que eu fiquei muito chateado, e eu fiz até uma oração, né? Porque eu sou muito, eu tenho muita fé em Deus e creio que Deus, né, pode fazer muitas coisas que nós não podemos fazer. Então fiz uma oração a Deus pedindo para que Deus mudasse a minha sorte, mudasse o meu contexto. Naquele momento, senão eu ia desistir do futebol, porque não estava fácil, né? Então, graças a Deus, uma semana depois apareceu a oportunidade de ir para o Coritiba em 2002, no final de 2002, né? Então, mas foi um período bem difícil na minha carreira, no início dela, né? Perfeito, perfeito, era verdade. Então, quer dizer, até para fazer uma comparação, né, com os atletas mais jovens, né? Às vezes o atleta jovem ele desiste muito fácil, né? Até com pouca idade, né? Então, acho que o seu depoimento mostra que, né, não só por questões de crença, né, religiosa, mas a persistência, né, é muito importante, né? Não deixar de acreditar para se tornar um grande jogador, né? Quer dizer, você teve de tudo para poder desistir, poderia ser naquela oportunidade e você não iria viver tantas glórias que você viveu, né, Ceará, depois de tudo isso, né? Exatamente. Eu tive um outro momento, né, que eu fui até afastado do próprio Santos, assim, de uma forma provisória, em 99, até antes desse episódio, né, com esse episódio que eu relatei. Então o presidente me afastou ali por um período, devido também à minha crença, né, porque muitas vezes a crença de cada um, né, nem sempre as pessoas respeitam, né. Então, devido à minha crença, o presidente achava por bem não aceitar a minha maneira de crer e me afastou um período. E eu tive que ir para casa dos meus pais. Naquele período fiquei 3 meses afastado, e foi aonde depois eu consegui ir para o Gama, né, o Gama de Brasília, em 99. Mas são contextos assim, o Davidson, contextos difíceis na vida de um atleta, sabe? E eu acho que a palavra-chave é sempre perseverança, né? Você perseverar no teu objetivo, e não desistir, né? Sempre superar tuas limitações e sempre ir um pouquinho além, né? Saber que você consegue, com muito esforço e dedicação, consegue superar os obstáculos, porque os obstáculos são diários dentro do futebol, tá? Que bom, será bom. Esse depoimento eu acho que ele é muito relevante, né, para quem está nos assistindo aí também, né? Essa live ela fica depois gravada, né, no perfil, depois ela sobe para o YouTube, né? Então acho que para esses atletas mais jovens, né, eu acho que ouvir um depoimento desse é realmente muito importante, né? Porque essa dificuldade ela é para todo atleta, né? Então, isso não é uma novidade, né, Sérgio? Não é só você que passa por isso, né? Muitos passam por isso, e aí aquela a convicção mesmo daquilo que você quer e daquilo que você coloca como objetivo, como você mesmo disse, né? Agora, tem uma questão que você colocou aí também interessante,
que é a questão do intermediador, que hoje você é, né? E você também teve esse trabalho, obviamente, quando você se tornou profissional, né? Conta um pouquinho para a gente da importância disso, porque a gente sabe, né? Eu acho que em todas as profissões tem bons, tem maus, né? Tem bons intermediários, maus intermediários. Mas qual que é a dica que você dá para que o atleta possa escolher um bom intermediário, para que ele possa realmente, né, entender também o trabalho do intermediário? Qual que é a importância desse trabalho? Se você pudesse reviver um pouco para a gente essa trajetória que você teve também com os intermediários que te abraçaram aí, né, que te sustentaram para esse sucesso depois. Então, Davidson, eu acho assim, como em tudo na vida, né, o engajamento deve ser mútuo, né, de ambas as partes. E o intermediador, muitas vezes, né, como foi salientado por você, muitas vezes ele está no futebol também em busca simplesmente do seu retorno financeiro, né, do seu sucesso. E tem aqueles que querem realmente construir uma carreira junto com o atleta, que querem dar todo o suporte. E os tempos mudaram, né? Nós temos, na minha época, não havia tanto assédio por parte de intermediadores ou empresários como existe Verdade. nos dias atuais, sabe? Verdade. Então, eu fui ter o primeiro intermediador com 19 para 20 anos. Então, até então, né, como eu falei, né, eu fui através de uma escolinha fazer um jogo-treino e através desse jogo-treino que eu fui visto e fui convidado para fazer o teste no Santos. Então, não foi nenhum intermediador que fez isso. E consegui, então, dar meus primeiros passos no futebol sem o intermediador. Aí, com 19 para 20 anos que apareceu, né, o mesmo rapaz que eu trabalhei toda a minha carreira, o Thiago Taveira. O pai dele já era intermediador, Luiz Taveira. Então, os dois trabalhavam juntos. E então eu comecei essa caminhada com ele, né? Mais uma caminhada verbal. E posteriormente eu vi que ele era uma pessoa séria, um cara sério, que realmente estava lutando a mesma causa que a minha. Então nós assinamos um contrato de 1 ano apenas, e no vencimento desse contrato de parceria, nós ficamos trabalhando juntos sem nenhum contrato, só verbalmente, né? E assim trabalhamos 20 anos sem contrato, né? Só verbalmente, nunca tivemos nenhum problema. Até durante a minha caminhada eu tive algumas propostas de outros empresários para assinar, né? Até me oferecendo valores significativos, mas eu preferi honrar minha palavra e a minha parceria, né? Meu engajamento com o rapaz que trabalhou comigo, o Thiago. E assim nós fizemos toda a caminhada, né? O que se vê nos dias atuais, assim, é uma decisão muito dos pais, né? Porque muitas vezes os agentes abordam as crianças, mas elas hoje com 12, 13 anos, né? Quando são abordadas, o garoto não tem muito discernimento para poder saber quem que vai direcionar a vida dele. Então, é um papel fundamental dos pais e não se atentarem somente para a questão financeira, né? Tem que realmente ter pessoas confiáveis, pessoas que queiram batalhar pelo garoto, que queiram realmente lutar, que não seja aquele empresário clubista, né, que de repente tem um engajamento com algum clube e defende os direitos do clube em vez de defender os direitos do atleta, porque o empresário de futebol, ele trabalha para o atleta, não para o clube, entendeu? Então, ele tem que realmente defender o atleta. E para que isso aconteça, eu acho que é sempre importante ter aquele período de parceria sem assinar o contrato, sabe? Para você ver se a pessoa realmente, vamos dizer, né, fazendo uma pequena analogia, aquele período de namoro, né, sem assinar para casar, entendeu? Analogia para você. Vamos namorar um pouco antes, depois a gente casa, né? Depois casa. Para a gente se conhecer, boa. sabe? Então, Boa, mais ou Ceará, menos boa. nesse sentido. Muito bom. Agora, Ceará, existe uma... Eu também, né, eu já passei por isso também com o Pedro, né? E existe uma idade, né, que é uma idade ideal para que o intermediador ele possa, então, cuidar da vida do atleta, ou não? Isso aí vai de caso a caso, enfim, como é que você vê, e é o seu próprio trabalho, né? Quer dizer, a aposta ela deve ser feita quando? Ou não existe isso, é um pouco do feeling, né? Como é que você vê na sua situação atual?
Na verdade, segundo as leis, né, você conhece bem aí as leis, né? Então, segundo as leis, a CBF permite um contrato de intermediação a partir dos 16 anos, né? Que é onde a CBF mesmo reconhece esse contrato de parceria. Até então, os contratos ficam muito à mercê da boa-fé de ambos os lados, né? Tanto do intermediador quanto da família e do garoto. No entanto, é feito, né, contratos com cláusulas de parceria ou até mesmo de auxílios, né, que os empresários dão para os familiares, para os pais do garoto, de somas importantes e colocando cláusula nesses contratos de parcerias e que às vezes são registrados num cartório, então acaba tendo uma validade, porque muitas vezes coloca-se como um empréstimo, entendeu? Um adiantamento, isso. Enfim, várias maneiras, né, para agarrar esse contrato, para fazer essa parceria. Mas eu entendo que a partir dos 13 anos você já pode, né, se aproximar de alguns garotos, né, ainda que esses são os critérios que eu e os meus sócios utilizamos, né? Então, a partir de 13 anos, a gente acaba olhando muitos garotos a partir dessa idade para tentar, porque é uma idade de transição para entrar numa formação de um clube, né? A partir dos 14, ele já pode assinar o primeiro contrato de pré-formação ou de formação com o clube. Então, é a idade que eu acho ideal para você poder se aproximar e poder gerenciar a carreira de um jovem a partir dos 13 anos. Ótimo. Ceará, você, né, como você foi jogador, então isso facilita bastante, né? Como é que você, e agora como intermediário também, como é que você, em termos de idade, como é que você identifica, né, aquele atleta que vai realmente virar um jogador? O que você usa assim como feeling, como critério para você identificar realmente isso? Claro, né? Sem as promessas de 13, 14, 15, mas como é que você pode assim identificar, esse aqui, ele realmente vai virar um atleta? Você tem essa possibilidade de fazê-lo ou vai realmente do feeling individual ou é caso a caso? Então, a gente sempre procura, obviamente, dentro de cada posição, né, as suas características, né? O futebol tem os seus princípios básicos, que é você olhar um bom domínio do garoto, um bom passe, ter um senso de posicionamento, né, segundo a posição que ele exerce dentro de campo. Mas isso vai muito assim da idade do garoto, né? Um garoto com 13 anos, você não pode cobrar tudo isso de um garoto, né? Posicionamento, negócio, né? Essa leitura tática, não dá para você cobrar tanto de um garoto de 13 anos. Então, se o menino tem 13 anos, a gente procura identificar mesmo essa familiaridade dele com a bola, né? Como ele se interage com a bola, no seu domínio, no seu passe, né? A sua decisão, né, de jogo, o momento bom de dar o passe, o momento de segurar a bola. A gente sabe que existe algumas posições que o perfil físico conta bastante, como defensores, né, e goleiro, que conta bastante isso. E outras exigem um pouquinho mais de velocidade e agilidade, como são os extremos do campo, os que jogam por dentro, né, como o volante, os volantes. Isso conta muito a visão dele de jogo, como ele domina, como ele distribui a bola, sabe? Então, são situações que são critérios que a gente tenta identificar nesses garotos, né? O centroavante, o quanto ele se interessa pelo gol, de chutar em gol, de querer fazer gol, a fome, né? Que a gente fala, fome de fazer gol. Então, tudo isso são feeling que a gente tenta ter para identificar esses meninos, entendeu? Bacana, bacana. Ceará, você pode fazer um paralelo aí do jovem atleta de hoje para o jovem atleta da sua geração? O que mudou realmente, né? Porque a gente vê hoje, né, o atleta mais jovem, né, um atleta que se comunica muito pelas mídias sociais, e ele
acho que mais imediatista, né? Hoje realmente a geração é mais imediatista. Como é que você traça esse paralelo assim em termos de o que que modificou, se modificou para bem, se foi mal, se isso para você, até para você agora que é intermediador, isso atrapalha mais, né? Como é que Uhum. você identifica a evolução do jovem atleta da sua geração para o jovem atleta de hoje? Na verdade, os dias atuais têm dificultado, acho que para muita gente, né? Você saber lidar com com a tecnologia que o mundo nos oferece hoje é mais complicado. Até os adultos acabam se perdendo em alguns momentos, né? Imagina para o jovem. Então, o futebol requer muita concentração, requer muito uma dedicação, você realmente é, se concentrar ou se dedicar para aquilo, porque é uma profissão, Disciplina, né, Será? Disciplina, né? é uma disciplina, porque você inicia muito cedo essa profissão, né? Muito precoce. Com 13 anos você já tem que ser profissional, 14 anos super profissional, dedicado. E ainda é um adolescente, um pré-adolescente que tem vários desejos, quer fazer várias coisas, sabe? Então, é muito importante assim o papel dos pais, né? Dos familiares, realmente dar esse suporte, estar junto com o garoto, direcioná-lo, colocar disciplina até mesmo na questão de rede social, vai poder usar o telefone, não vai poder usar, sabe? Então, tudo isso é importante. Na minha época, como não existia rede social, então a gente só queria jogar bola, né? Era bola na rua, É. era bola na quadra, era em tudo quanto é lugar, né? Eu dormia com a bola, eu me recordo que eu deitava antes de dormir, eu ficava fazendo abdominal na cama, assim, ó, ficava lá fazendo abdominal, né? E dormia com a bola do lado, enfim, a bola era minha paixão, né? Legal, Sabe? legal. Então são esses detalhezinhos assim que, infelizmente, com o tempo os garotos têm perdido isso e nós temos tido uma geração assim muito frágil, sabe? Que não consegue superar os problemas, as dificuldades, Exatamente. né? Superar as barreiras e desiste com muita facilidade, infelizmente. É verdade, Ceará. A gente está fazendo muitas lives também com treinadores, né, de categorias de base. E uma das perguntas que se faz é exatamente essa, né? Como lidar com essa nova geração em termos de comportamento e em termos também daquele sentimento, né? De fragilidade, maior fragilidade, né? De chamar a atenção, né, de dar uma bronca às vezes quando tem que dar uma bronca, né? Então realmente a gente tem percebido realmente essa mudança de perfil, né? E aí não é fácil, né? Para quem é o líder, para quem faz a gestão, né, desses atletas, realmente é uma situação bem complicada, né, Ceará? Mas vamos falar Uhum. falar de umas coisas boas aqui também, né? Que eu já vi o Vamos lá. pessoal perguntando aqui também, né? Falar um pouco das suas passagens vitoriosas, né? E eu acho que é uma pergunta que você já deve ter respondido 1000 vezes, né? Mas para quem está chegando aí já até perguntaram aqui. 2006, né? Uma, Uhum. uma das fases, né? Eu acho que dos seus anos de glória, né? Campeão da Libertadores pelo Internacional e campeão do Mundial Interclubes. E para você em especial, marcar o Ronaldinho Gaúcho, né? Como é que foi? Conta pra gente aí o dia antes, como é que foi no dia, o dia depois. Conta pra gente aí né, o dia antes, o dia do jogo, o dia depois. Como é que foi esse turbilhão de emoções, né? Pois é, rapaz. É uma situação que marcou a história, né? Marcou, né, o antes e o depois do Ceará, da carreira do Ceará. Mas antes de falar desse Mundial aí, cara, só no assunto anterior, né, Ah, tá. a gestão do atleta, né, a dificuldade. A gente tem um grande exemplo chamado Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. É um grande exemplo disso, porque há uns 20 anos, né, 20 anos, 30 anos atrás, ele era o grande nome do futebol, né? Teve até na Europa, num grande clube como o Real Madrid. Mas a gestão dele é essa gestão realmente de xingar o jogador, de ir para cima, de afrontar o jogador e tudo. É. E o jogador naquela época respondia muito bem. E nos dias atuais, se Não, o hoje treinador xinga o jogador, ele em vez de subir, né, se revoltar, é não, ele cai o rendimento dele. Então, só para a gente entender essa diferença que verdade. né, na época, né?
Então, mas o Mundial, rapaz, foi um momento singular, né? Ímpar na minha carreira. Pela primeira vez em 2006 eu joguei a Libertadores da América pelo Inter. Fiz o primeiro gol, né, na estreia do clube contra o Maracaibo, na Venezuela. Patamos 1-1, foi eu que fiz o gol. O primeiro jogo na Libertadores, fazendo o gol. A final contra o São Paulo, né, em 2006, eu fiz o cruzamento que originou no segundo gol que nos garantiu o título. Então, eu tive participações especiais, né, tanto no primeiro jogo quanto no último da Libertadores. E depois vamos para o Mundial, né, ganhamos o primeiro jogo da semifinal 2-1 com um cruzamento meu, o segundo gol estava 1-1, eu fiz um cruzamento, o Luiz Adriano fez o gol que está no Palmeiras hoje, Luiz Adriano, estava subindo junto com o Pato ali da base, 2 garotos, né, promissores, subindo da base, e depois fomos para a final. Fomos para aquela final assim, memorável, ganhamos com muita dificuldade a nossa semi, e o Barcelona ganhou de 4 do América do México, fora o baile, né, o famoso baile. Né? E então teve essa coincidência aí de eu jogar de lateral e o Ronaldinho pelo lado esquerdo, né, como ponto esquerdo ali, né, e tivemos que nos afrontar. Então a imprensa, né, me perguntava o que eu ia fazer para poder parar o Ronaldinho, porque na Europa nenhum lateral tinha conseguido pará-lo até então, né. E aí eu falava, eu estou montando a minha estratégia, uma estratégia muito... uma estratégia, né, muito singular, mas eu estou montando. E, na verdade, rapaz, a estratégia era somente pedir forças a Deus e estratégia, sabedoria a Deus, né? E, obviamente, quando a gente está bem preparado, se sente preparado, você se sente mais forte emocionalmente, mais forte mentalmente, e assim eu me sentia bem forte. E então nós fomos... na véspera do jogo, muito difícil de dormir por causa do fuso horário e também devido a esse jogo que estava por vir, né? A barriga não começa a embrulhar a barriga, o estômago, enfim, né? Então tem vários revertérios ali estomacal que você nem sabe discernir o que está acontecendo. Mas fomos para esse jogo, para a final, e o pior de qualquer jogo é sempre os momentos que antecedem o jogo, porque você fica muita incerteza, né? Dá muita incerteza na cabeça, como é que vai ser, o que você tem que fazer, o que o outro vai fazer. Mas a minha estratégia, assim, particular, eu vi alguns jogos do Ronaldinho, e eu via que o Ronaldinho era um jogador que era muito forte com a bola no pé. Mas ele não era um jogador que pedia bolas em profundidade, ele sempre queria a bola no pé para depois ele ir para cima do adversário, sabe? Então, dentro dessa estratégia, eu falei, eu vou marcá-lo muito próximo, 1 metro de distância no máximo. Eu pedi para o Índio, né, que jogava de zagueiro do meu lado, ficar atento na cobertura. Eu falei, ô Índio, se a bola longa é tua e a curta eu estou em cima dele. E aí foi essa estratégia que nós montamos, né? Eu e o Índio ali, e depois o Edinho também, que jogava do lado, o Edinho volante. Verdade. E assim nós fomos para o jogo bem concentrado. O Fernandão foi de suma importância, um discurso dele antes de entrar em campo, no momento que nós fechamos ali para a oração. Então o discurso dele foi que nós não tínhamos caído de paraquedas ali naquela final, que nós estávamos ali pelo mérito que nós tínhamos demonstrado, né, em campo, tinha construído aquela final e que nós éramos merecedores daquilo e que nós estávamos ali para marcar história. Então ele nos encorajou muito, o Abel Braga também nos encorajou muito, que era o treinador. Enfim, fomos para aquele jogo, a estratégia particular, né, que eu havia proposto deu certo. E depois, no segundo tempo, o Adriano Gabiru vai lá, entra no segundo tempo, faz o gol e o Inter é campeão do mundo. Exatamente. Em 2006. Exatamente. Maravilha, Ceará. Maravilha. Uma história sensacional aí, ó. Ao vivo aqui no Footclass, Ceará disse aqui qual foi a estratégia de marcar o Ronaldinho Gaúcho e, como disse o pessoal aí, anular o Ronaldinho Gaúcho, que estava vivendo uma época
estrondosa da carreira dele, né? Então, o ápice realmente da carreira do Ronaldinho já era aquela época, então você conseguiu, e a palavra é essa mesmo, anular o Ronaldinho Gaúcho, né, Será? Foi, exatamente, né? Ele tinha sido já melhor do mundo 2 vezes consecutiva, né? 2004, 2005, e estava concorrendo pela terceira vez em 2006. Então, ou seja, era o nome do momento, era o cara do momento, né? Tanto é que o Messi já havia aparecido, mas o Messi ainda não tinha conseguido jogar com tanta frequência porque o Ronaldinho ainda estava no auge, né? Estava em evidência. Verdade. E aquele foi o ano, foi o primeiro zagueiro, né, que foi o melhor do mundo, foi o Cannavaro, que tinha sido campeão do mundo, Ó, é da verdade, Copa do Mundo pela Itália, verdade. porque o Ronaldinho perdeu aquela final. Eu acredito que se ele tivesse ganho aquela final, talvez ele pudesse ainda ter sido o melhor do mundo, porque a eleição foi em janeiro de 2007, entendeu? Em relação ao ano anterior. Isso, exatamente. Mas enfim, foi Exato. um ano, foi um jogo assim memorável, né? Quero É. parabenizar a torcida colorada porque fez uma festa assim sensacional. Nós descemos em Canoa, na base aérea de Canoas e trilhamos ali uns 30 metros, uns 30 quilômetros, perdão, até chegar ao Beira-Rio e tava um mar vermelho e branco nas ruas, coisa linda demais, fantástico. Que legal, que legal. Ceará, e falar um pouquinho também, né, que eu estou vendo aqui vários amigos cruzeirenses aqui também falando, né, mas Ceará foi um ídolo no Cruzeiro, né, e a sua passagem pelo Cruzeiro também foi muito vitoriosa, né, Ceará? Você acabou fazendo parte de uma história também gloriosa do Cruzeiro, né? Contar um pouquinho para a gente também dessa história aí do Cruzeiro. Pois é, eu me recordo quando eu cheguei no Cruzeiro, teve uma revista, e a capa Ah, da revista era assim, o Ceará de Crato para Belo Horizonte com a passagem na França, né? Tipo assim, que eu tinha passado em Paris antes de vir para BH, do Crato no Ceará. Então, quando eu voltei da França, depois dos 5 anos no PSG, eu tinha 3 propostas, né, a analisar. Eu tinha uma palavra com o Fernandão, que era o diretor do Inter na época, de voltar para o Inter, e eu fui até Porto Alegre para negociar o meu retorno, mas, por ironia ou por vontade de Deus, a gente nunca sabe, né, não deu certo o meu retorno para o Inter, mas eu cumpri minha palavra de ir até Porto Alegre e negociar diretamente com ele. E depois tinha o Santos, que entrou na parada com o Muricy, que eu já tinha trabalhado com o Muricy 3 vezes já, 3, 4 vezes. Queria que eu fosse para o Santos, mas também não evoluiu. E então entrou o Tinga que estava no Cruzeiro, me ligou, né, juntamente com o Alexandre Matos, e os dois me convenceram então a vir para o Cruzeiro com um projeto de realmente marcar história no clube. E eu aceitei esse projeto e vim para o Cruzeiro. Então foram 3 anos e meio no Cruzeiro, né? Com os 2 títulos brasileiros, 2013 e 2014, né? é. O título mineiro de 2014 também. E uma final também, uma final da Copa do Brasil em 2014 também. Enfim, foi um período muito bom, um período acho que marcou o nosso ciclo ali de 2013, 2014, marcou o ciclo. E eu fiquei muito feliz, né? Tanto é que quando eu saí do clube, eu pedi para fazer uma coletiva de imprensa quando eu saí, porque eu queria agradecer realmente ao clube, à torcida, por essa identificação. Foi uma atitude que o clube tomou, né, em me deixar ir, porque havia 2 jovens na mesma posição, o Mike e o Fabiano, 2 jovens bem promissores, e o meu contrato estava terminou no final de 2015. E então eu mesmo, se eu estivesse no lugar do presidente, eu faria o mesmo, porque se você tem 2 jovens, né, promissores, na mesma posição e um veterano, entre aspas, com 35 anos, que acabou o contrato, então acho que ele não tomou a decisão errada, né? Infelizmente, os dois não conseguiram dar sequência ali nos anos seguintes, mas isso é do futebol, né? Você tem que tomar decisões, né? Faz Mas foi uma parte. passagem assim marcante, agradeço até hoje, eu recebo muito carinho da torcida cruzeirense,
os Verdade. cabulosos aí, os cabulosos que me É, verdade. Tá todo manda mundo aí mensagem presente aí. bastante. E eu agradeço muito esse carinho de todos. Bacana demais. Agora, não pode deixar de destacar, né, Ceará, porque você realmente foi multicampeão também na França, né, por um time que nada mais, nada menos hoje é o time de grandes craques, né, Neymar, Mbappé. Como é que foi sua passagem lá pela França também? E eu acho que aí a gente poderia fazer um pouco, né, dessa ligação aí do tipo de jogo no Brasil para o tipo de jogo na Europa, né? Você sentiu muito? Como é que foi essa passagem? O primeiro ano, né, no PSG foi um pouco conturbado, porque o investidor, o proprietário do clube, era um fundo de investidores que tem o grupo do Carrefour. E então eles não estavam investindo muito no futebol porque era um retorno assim a longo prazo. E o grupo deles de investidores queria um retorno rápido. Então eles estavam utilizando muitos jogadores de categoria de base e os jogadores mais experientes tinham o Pauleta, que é um português da seleção portuguesa, Miguel Pauleta, o Galhardo, Marcelo Galhardo, que é o treinador hoje do River, estava lá Ó, nesse período também, o Galhardo. Só que o treinador tinha essa missão de jogar com jovens. Então o Pauleta era reserva, o Galhardo era reserva, então, os grandes nomes estavam no banco lá, né? E, enfim, então eu cheguei nesse ano de 2007 para 2008 e infelizmente a equipe estava muito mal, sem bons resultados. E eu tentando ajudar, né, quis jogar de lateral ofensivo. E, e infelizmente tomei algumas bolas nas costas que originaram, que finalizaram em gols, né, que terminaram em gols. E então tive muitas vaias da torcida por causa disso, muitos puxão de orelha do treinador, porque ele falou que lateral era zagueiro, né? Não tem que atacar, lateral tem que ó, defender. ó. Então foi a primeira dificuldade que eu tive na França, foi o sistema tático, né? Então essa obediência tática que eu me julgava um pouco obediente taticamente no Brasil, mas eu vi que eu era desobediente taticamente quando eu cheguei na França. Então, então nós lutamos contra o rebaixamento ali até as últimas rodadas no PSG e conseguimos nos livrar. Mas mesmo nessa dificuldade toda, nós conseguimos já um primeiro título da Copa da Liga Francesa, no primeiro ano que eu estava lá, conseguimos ser campeões da Copa da Liga. E perdemos também a Copa da França para o Lyon e perdemos o Campeonato Francês para o Lyon, que era o time que estava em alta, né, na França. Então, o ano seguinte foi melhor, eles trouxeram o Makelele, o volante, trouxeram o Giuli, atacante, e reformularam um pouco a equipe, e nós já tivemos um campeonato melhor no segundo ano. Eu já fiquei entre os 3 melhores laterais, já de 2008 para 2009, então foi um ano muito bom para mim, individualmente. Já consegui ser um pouquinho mais obediente taticamente. E a segunda dificuldade minha lá foi a língua, né? A minha transação foi muito rápida na última semana da janela de transação, de transferência. Então, cheguei lá despreparado na questão da língua, culturalmente. Mas, em 4, 5 meses, eu já estava falando francês, graças a Deus, né? E é o meu esforço. E em um ano, eu já estava dando entrevista em francês, já estava Ó. falando. Então, isso os franceses apreciam muito, sabe? Pessoas que chegam e se adequam rapidamente à sua cultura, então eles apreciam muito, né? Então isso me ajudou muito na minha adaptação e assim então consegui ficar 5 anos na França. Peguei o primeiro ano dessa transição, né? A chegada dos novos proprietários do Catar. Então eu fiquei um ano, 2011, 2012 com eles, né? Peguei o Carlos Ancelotti como treinador. Nossa Então eu Senhora. tive esse privilégio, né, de poder pegar um grande Nossa Senhora. treinador europeu. E então, como houve uma reformulação muito grande, né, virou um clube assim muito galáctico. Então o Leonardo quis fazer algumas mudanças, dentre elas a minha saída, né, e a chegada de outros jogadores como o Thiago Silva, que hoje veste a minha camisa, né, número 2 desde então, desde a minha É. saída. Mas
há males que vêm para o bem, né? Então a minha saída de lá me trouxe para o Cruzeiro, que me tornou campeão. Exato. A torcida do Cruzeiro vai agradecer essa hora aí, né? Tem que Agradece. agradecer, né? Verdade. Ceará, você vê uma mudança assim de hoje, de estilo de jogo do lateral, né? Para essa questão da entrada mais para o meio. Como é que você vê hoje o estilo, né? O lateral antigo e esse lateral novo, né? A gente há que se falar em uma evolução ou é realmente só uma questão de estilo agora do futebol mais moderno? Na verdade, todas as posições eu vejo assim que existe os seus princípios, né? Os seus princípios básicos. Então, o lateral ele tem a sua função A, a sua função B e a C. E aí você tem que dividir isso por porcentagem, né? Então, a posição principal do lateral é realmente, né, uma grande porcentagem dela é defender, é dar sua sustentabilidade no sistema defensivo. Então, ele faz parte de uma linha de 4 defensores que está ali para proteger o seu gol, proteger o seu goleiro, proteger a sua equipe. Então, eu fazendo essa divisão de porcentagem, o lateral, ele na sua posição A, que seria defensiva, ele tem que defender 70% do jogo, né? Ele tem a obrigação de defender. Posteriormente, ele tem 20% de saber jogar, fazer a sua equipe jogar com bons passos, com bons lançamentos, né? De repente dar um drible, se for necessário, atrás. E depois 10% de ofensividade, ou seja, dar um bom cruzamento, dar um chute em gol. Então, nessa parte ofensiva, é assim que eu vejo a posição de um lateral. No entanto, o pessoal cobra muito do lateral ser ofensivo, né? E às vezes, quando ele precisa fazer a sua função A, que é 70%, ele está cansado, aí ele faz uma falta boba que termina por um gol que a sua equipe sofre, faz um pênalti bobo porque o seu cérebro está sem oxigênio, ele não tem a lucidez para esperar o bom timing para defender, então ele faz uma falta boba, faz um pênalti, faz uma má escolha, e assim nós vemos o pessoal criticar dizendo que o Brasil não forma bons laterais, né? Entendeu? Por Poxa, causa dessas questões. é verdade. Que injustiça, viu, Ceará? Mas olha, eu queria. Acho que você tocou num assunto interessante, né, de relacionamento, né, com os treinadores, né? Você falou do Ancelotti, né? O que que te encantava mais no Ancelotti? Porque o Ancelotti é realmente uma sumidade, né? Ele realmente o livro dele, enfim, tudo aquilo que se fala dele realmente parece que é muito real, né? Como é que era? O que que você aprendeu com o Ancelotti, vamos assim dizer? Na verdade, assim, todo líder, né, ou todo chefe, ele tem que estar bem resguardado pelas pessoas que trabalham consigo, né, com seu staff. Então, o Ancelotti tinha um staff também muito bem qualificado. É um preparador físico muito bom, um auxiliar, tinha 2 auxiliares muito bons. E o Ancelotti, obviamente, que ele ficava mais com a decisão final, né, com a última palavra. Era um cara, na minha opinião, um cara muito disciplinador. Então, a equipe dele tinha que ser muito disciplinada, tanto dentro quanto fora de campo. Era um cara que tinha uma visão de jogo muito importante, né? Ele era estrategista, então ele sabia como ganhar o jogo, né? Eu me recordo que ele tinha um analista, né, analista técnico, que ele filmava todos os jogos da tribuna, da parte de cima, todos os treinos, na verdade, filmava todos os treinos da parte de cima, e a gente tinha muito vídeo, então era um cara muito técnico, né, com vídeo para posicionamento, para correção de espaço, correção de posicionamento tático. Então isso me agregou muito, essa questão, né, do Ancelotti. Eu não trabalhei muito tempo, porque foram 6 meses apenas que eu trabalhei com ele, mas nesses 6 meses deu para perceber tudo isso, apesar de eu ter jogado pouco com ele, né, porque já estava nessa projeção ou nesse projeto de mudança, né, da minha saída. Então, na França, eles não mudam as coisas de um dia para o outro, ele já tem um planejamento, né, de longo tempo. Então, o planejamento dele já era desde o início do ano, e então se concretizou no meio do ano com a minha saída de lá.
Ceará, qual. E aí vamos falar um pouco do Brasil, né, em termos de treinadores. Quais os treinadores que mais te marcaram, né, em termos de aprendizado, em termos do seu crescimento profissional mesmo? Olha só, eu me vejo assim, né? Me resumo como um atleta, né? O carregador de piano, né? Que a gente fala muito, né? O carregador de piano, ou de repente como fazendo um paralelo com a obra ou com a construção civil, né? Eu me via muito um pedreiro, né? Assim, no, no futebol, né? Então eu gosto muito da simplicidade do futebol, e para mim quem marcou muito nessa questão foi o Muricy Ramalho. Então o Muricy Ramalho foi um treinador assim que me agregou muito, acrescentou muito na minha carreira, né? Tanto como pessoa fora de campo, como cara dentro de campo, né? Ele passa uma imagem, ou transmitia uma imagem, um cara muito rabugento, né? Um cara ranzinza e tudo mais, né? Mas ele era um cara muito gente boa, né? Ele defendia muito a sua equipe, né? Diante da imprensa, do jornalista, não permitia que ninguém criticasse a sua equipe, o seu grupo. E no dia a dia, um cara assim sensacional, com dicas simples, mas com muita objetividade. Então é o feijão com arroz que dá muito certo, sabe? Aquele feijão com arroz que realmente vai te leva a ser campeão, como ele foi, né? Tricampeão brasileiro, 3 vezes consecutiva. Enfim, então um cara que ganhou em vários clubes por causa dessa simplicidade dele e essa visão do futebol. Bacana demais. O Ceará, o Caio está perguntando, o Caio que é lá do Footclass, né? Fez uma pergunta muito interessante aqui, uma pergunta muito técnica também, né? Como anular a amplitude do futebol moderno, haja vista que as equipes jogam com extremos muito abertos, né? A linha de 5 seria uma alternativa para anular isso? Então, quando você tem quatro defensores, né, os dois laterais com dois zagueiros, a equipe adversária jogando com 3 atacantes, 2 abertos e mais um enfiado, você já consegue, né, matematicamente fazer uma sobrecarga, né? Você ter um número, né, superior, 4 contra 3. No entanto, quando você tem a bola, um dos laterais tem que se liberar para atacar, entendeu? E você tem que compensar muitas vezes com um volante que fica um pouco mais, e até mesmo porque hoje os extremos que jogam pelos lados, eles acabam acompanhando os laterais, né? E eles têm essa missão também de acompanhar, sabe, os laterais. Mas isso depende muito, né, do objetivo da equipe. Tem equipes que entram em campo para não perder, né, ou não quer ganhar, tá entendendo? É, Então vai muito da equipe, né? Qual tipo de material humano você tem nas mãos para montar a sua equipe. Não adianta você falar assim, eu vou jogar sempre no entendi. 4-1-3-1, se de repente os teus jogadores não te permitem jogar dessa forma, sabe? Então vai muita montagem tática com os produtos ou com os jogadores que você tem em mãos para você ter essa habilidade de montar um esquema eficaz. Muito bom, Ceará, muito bom, excelente a resposta. Ceará, nós estamos aqui chegando no finalzinho, né? Temos mais uns 5 minutinhos aqui. Queria que você falasse um pouco, né, desse projeto aí agora do PSG Academy aqui em Belo Horizonte, né? Qual que é a proposta? A proposta realmente é que as crianças, né, os jovens atletas, eles possam ter um pouquinho do conhecimento que se aplica lá na França, aqui no Brasil. Essa que é a proposta mesmo, Ceará? Explica pra gente aí. Exatamente, a franquia, né, PSG Academy chegou no Brasil em 2013, tentando aproveitar aquele boom do futebol no Brasil, como a Copa das Confederações e posteriormente a Copa do Mundo, e se instalou no Rio de Janeiro, né? Os Isso. proprietários da franquia no Brasil, dos direitos da franquia no Brasil, eles são franceses que moram no Rio, e começou no Rio, e obviamente que, como todas as franquias, né, começa, né, aos poucos, e com a chegada do Neymar no PSG, né, há 3 anos, deu um boom, né, a franquia no Brasil deu um boom muito grande, cresceu aí coisa de 400 a 500%, né? Hoje a franquia PSG Academy no Brasil tem 18 franquias no Brasil,
são 18, vamos dizer assim, 18 escolinhas, né? Escolinhas no Brasil espalhadas. E então nós estamos chegando em Belo Horizonte. E a nossa proposta é trazer realmente uma metodologia europeia para o Brasil, e todas as academias no mundo todo têm a mesma metodologia, que o nosso diretor ele é francês e ele então desenrola toda a metodologia na França e depois distribui para as demais academias no mundo, né? Então a nossa intenção é realmente trazer essa visão do futebol europeu para os garotos, né? E prepará-los da melhor maneira possível, né? Com uma visão realmente europeia, com uma didática diferente, com a maneira de se jogar futebol e de se enxergar o futebol diferente, jogadores inteligentes que sabem o que estão fazendo, né? Que não são simplesmente, que não precisam de um treinador falar, né, 100% que ele tem que fazer. Ele tem a inteligência para poder resolver os problemas dentro de campo e solucionar, né, esses problemas. Então essa é a nossa visão. Nós tínhamos a intenção de inaugurar agora em abril, infelizmente não deu devido à pandemia, né, o surto de pandemia. E nós estamos aguardando então aí a autorização das autoridades, né, para que a gente possa inaugurar essa academia aqui em Belo Horizonte, mais precisamente na divisa do bairro Buritis com Estrela d'Alva. Vou lá, Ceará. Com certeza estarei lá para prestigiar lá esse seu grande empreendimento aí, realmente, né? Tem uma última perguntinha aqui, rápido, né? Se você tem vontade de ser treinador ou se isso não é um projeto de jeito nenhum, você não quer mexer com isso, você está bem onde você está, né, Ceará? Não, nada de treinador, cara. Não quero problema para minha cabeça, não. Boa, Ceará, boa. Quando a gente é jogador, né? Quando eu jogava, a gente se preocupa só em executar o treinamento, né? Que já está ali programado para a gente, né? E uma vez que você é treinador, você tem essa dor de cabeça de realmente preparar o treinamento, de transmitir a tua metodologia, a tua visão. E depois do treinamento ainda ficar preocupado por que o fulano não rendeu, por que o outro não entendeu. Não deve ser nada fácil, não. Verdade. Você está muito bem como intermediário, você está muito bem agora com o PSG Academy, está ótimo aí, está bem com a sua família, tá excelente. Ceará, queria muito te agradecer mais uma vez, né, a sua generosidade aí de nos atender, aqui os nossos acadêmicos do Foot Class, né? E fico muito feliz, né? Porque realmente tenho você como amigo, até pelas amizades entre os nossos filhos, né? O Levi e o Pedro. E a gente sabe que os valores são muito iguais, né? Então, sim, eu realmente fico muito feliz de você estar aqui conosco, né? Então, queria que você passasse aí, nesse minutinho final aí, um recado aí para os nossos acadêmicos do Foot Class. Quero agradecer, Davidson, pelo convite, né, e deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam, os acadêmicos do Foot Class aí, que Deus abençoe a todos, que vocês realmente se preparem, né? O futebol é um meio assim de uma concorrência muito grande e a preparação é fundamental, né? A preparação teórica, a preparação prática é fundamental para que você consiga vencer as concorrências e ter uma vida, né, um sucesso dentro do futebol. Eu tenho um pequeno livro aqui que me permitiu escrever, né? Uma trajetória de sucesso, né? Uma trajetória de sucesso. Que legal. Do livro, bom. Né? Que bom, ué. Você podia colocar um para a gente sortear aqui para gente. O que você acha? Pode ser. Depois eu te passo. Beleza aí, gente. Fazer aí. Conseguimos aí o livro do Ceará, falando da história dele de sucesso, para poder contribuir aí para a academia aqui do Foot Class também. Ceará, obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus aí. Um abraço para as crianças aí também. E mais uma vez, obrigado por você estar conosco aí. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu.